Vamos mostrar para você como que utilizando um jato de água com uma pressão elevadíssima é possível realizar a sua cirurgia de próstata aumentada. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre uma nova tecnologia que é utilizada na cirurgia para aqueles homens que sofrem de próstata aumentada. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e ative as notificações. Sei que muitos de vocês já devem ter visto em alguns programas de TV que quando se utiliza um jato de água sob pressões muito elevadas, é possível até mesmo fazer com que esse jato d'água tenha a capacidade de realizar cortes em coisas extremamente duras, tais como a madeira e alguns metais. E esse princípio é utilizado principalmente em alguns segmentos da indústria. Pensando nisso, teve uma empresa dos Estados Unidos acabou inventando um aparelho que se utiliza desse mesmo princípio de pegar um jato de água com uma pressão elevadíssima, colocar para fazer uma cirurgia dentro da próstata que está aumentada. Logo, esse aparelho se vale daquele mesmo princípio que comentei antes. Se utilizando de um jato muito forte de água, é possível realizar cortes demarcados, cortes precisos no interior da próstata para que esses jatos d'água com pressão muito forte desobstruem, eles destranquem a passagem da urina e o paciente possa fazer xixi com mais facilidade. Pois no trajeto do xixi, parte do canal da urina, que é a uretra, ela passa pelo meio da próstata. Se você abre essa próstata através desses cortes com essa água sob elevadíssima pressão, você desobstrui a passagem de urina e o paciente acaba urinando muito mais facilmente. Essa empresa é uma empresa norte-americana, como comentei antes, e ela utiliza um sistema que nós chamamos como ablação por água. O nome dessa empresa é a Procept Biorobotics e ela patenteou o nome dessa ablação por água para o tratamento da próstata aumentada como Aquabeam System. Esse é um sistema relativamente novo que já foi utilizado em alguns ensaios clínicos, em alguns estudos clínicos com grupos de alguns pacientes com resultados muito satisfatórios nesta situação. Qual que é a principal vantagem da ablação por água quando você realiza essa cirurgia? É que essa cirurgia, como se utiliza de água, não se utiliza calor para realizar a cirurgia da próstata. Ao você realizar, por exemplo, a raspagem da próstata, você se vale de uma alça que tem um cautério. E esse cautério, ele costuma esquentar na ponta dele. E quando ele esquenta na ponta, podem advir lesões que você não queria provocar no momento da cirurgia, pelo simples fato de ocorrer um calor excessivo na ponta desse cautério. E quando você utiliza essa água e não existe calor para fazer isso, as possibilidades de lesões térmicas no tecido da próstata diminuem consideravelmente nesses casos. E esse aparelho tem uma vantagem muito grande também, que o médico, para realizar essa cirurgia, não precisa fazer uma curva de aprendizado muito longa. O que é isso? Se ele fizer poucos casos, questão de
5 a 10 casos, ele já consegue ter a habilidade necessária para realizar essa cirurgia, pois ele vai demarcar os pontos que esse aparelho vai ter que passar esse jato forte de água, e depois de demarcar esses pontos, basta acionar o aparelho e ele vai completar essa cirurgia por conta própria. Quando você realiza a cirurgia antiga, que é aquela raspagem da próstata, o que você tem que fazer? Você tem que realizar muitas cirurgias até adquirir a habilidade necessária para fazer essa cirurgia com perfeição. E nesse tipo de aparelho não acaba acontecendo isso. E outra vantagem bastante grande do uso da ablação por água, que foi observada nesses estudos que foram realizados, é que esse aparelho ele pode ser utilizado tanto para o tratamento de próstatas de pequeno tamanho, ou até mesmo para o tratamento de próstatas de um tamanho maior. E ele se presta para o tratamento dessas dois tipos de próstata, pois quando a sua próstata tem um tamanho muito grande, a raspagem da próstata pode não ser suficiente e você tem que realizar uma cirurgia com cortes na barriga para fazer essa cirurgia de uma maneira adequada. Esse tipo de tecnologia, que eu saiba, não ainda está disponível aqui no Brasil. Se você sabe de algum local que utiliza esse tipo de aparelho aqui no Brasil, pode deixar aqui nos comentários para que nós saibamos dessa informação. E alguns centros do mundo já estão utilizando esse tipo de terapia para o tratamento da próstata aumentada com resultados excelentes nesses casos, com tempos de internação pouco prolongados, complicações pós-operatórias discretas e sangramentos que acontecem nessa cirurgia também que são pouco presentes nesse tipo de procedimento. Mas como toda cirurgia não é isenta de possíveis complicações e como é uma alternativa relativamente nova para o tratamento da próstata, é necessário um tempo de segmento, um tempo de acompanhamento maior desses pacientes para ver se essa cirurgia realmente vai ter um resultado satisfatório no longo prazo. Sei que vocês estão curiosos para saber, mas nós aqui vamos pegar um pequeno vídeo do site da própria empresa para ver como que é o funcionamento ao vivo desse aparelho e como que são os passos que o médico realiza para fazer esse tipo de cirurgia. Vamos ao vídeo. Esse é o aparelho que nós estamos vendo aqui à sua direita. Então, é uma unidade que é comprada separadamente e que vem praticamente com todas as peças necessárias para realizar a cirurgia. Depois disso, a gente vê que o médico, ele tem que, isso é um ultrassom, então nesse equipamento já vem um ultrassom junto para realizar esse tipo de procedimento. Então o médico vai fazer o quê? Ele vai observar o paciente e vai acabar colocando uma peça de mão que pelo canal da urina, que é pela uretra, que vai chegar até a bexiga do paciente. Quando esse aparelho chega até a bexiga do paciente, acaba acontecendo o quê? O paciente fica com esse catéter, com essa ponta do aparelho posicionada na bexiga, se introduz uma ótica, um aparelho de visão, então se observa a bexiga e vai se puxando esse aparelho a fim de ver o posicionamento adequado desse aparelho, a fim de que se realize essa cirurgia da próstata no segundo tempo. O médico, então, ele vai ajustando este aparelho, tá? Então é como se fosse fazer uma calibração desse aparelho. Então essas medidas são feitas com um ultrassom que é colocado pelo ânus do paciente. Então esse ultrassom vai fazendo essa medida através
desse exame que utiliza o ultrassom, e o médico vai fazendo os ajustes e vai fazendo as regulações necessárias para que antes de começar esse procedimento. Então aqui vão sendo feitos os ajustes, as medidas aqui da próstata. Então a próstata é vista aqui assim, ó. Então a próstata é vista neste momento, desse modo. E depois o médico avança a ponta do aparelho, que é a que vai disparar aquele jato de água com pressão bastante elevada, e vai realizar as demarcações desta próstata, como você observa aqui. Então, esses pontos que ele está utilizando nesse caso servem para que o jato saiba a profundidade que ele tenha que ser colocado. Então, como vocês podem ver, esta é uma imagem do aparelho aqui por fora do paciente, e agora o médico dispara esse jato de água com uma força bastante grande nesse caso. Então, como vocês podem ver, esse jato vai cortando em movimentos pendulares essa próstata, e à medida que isso for acontecendo, o que vai saindo? Existe um sistema de irrigação que vai retirando o sangue dos coágulos que vão se formando quando vai se cortando essa próstata, ao mesmo tempo que realiza a retirada dos fragmentos que vão sendo cortados à medida que a cirurgia vai avançando. Então a gente observa aqui, ó. Então a gente vê, logo vocês vão observar no canto em cima à direita. Então vocês observam aqui, ó, o jato pendular cortando a próstata de ambos os lados nesta situação. Então o aparelho fica aqui em cima, vai fazendo esse movimento pendular, e esse jato forte que vocês observam aqui é que vai realizando o corte desta próstata. Aqui vai mostrando o sistema de irrigação que vai acontecendo ao longo dessa cirurgia. Então, um soro vai passando continuamente. Nós vemos agora que a cirurgia já está chegando ao seu fim. Então, esse aparelho está chegando, dando o ajuste final nessa cirurgia. Então, ela chega aqui no limite dela. Então, ela chegou no limite que, então, esse jato vai parar. Então, nesse momento é finalizada a cirurgia. Então, esse procedimento costuma, a depender do tamanho da próstata, pode demorar de 7 a 15 minutos, e o médico depois, ele passa o aparelho de novo, aquela ótica, e você observa que existe um pouco de sangue, e aquele local que estava obstruído, que estava trancado, ele fica bastante aberto. E no final da cirurgia é colocado um dispositivo que acaba fazendo que esse balão, ele tem um balão na ponta dele, e ele é puxado para trás, e este balão vai ficar dentro daquele local que foi operado, a fim de fazer com que aconteça o quê? Que este sangue que eventualmente possa ter ficado sangrando desta cirurgia, ele acaba sendo tamponado, ele acaba sendo pressionado, esses vasos, a fim de interromper este sangramento. O paciente fica com a sonda de 1 a 2 dias, e depois ele acaba retirando a sonda, tem um sangramento discreto por mais alguns dias, e ele acaba se recuperando tranquilamente na sua casa. Então, essa é uma nova alternativa que está chegando para o tratamento desse problema da próstata aumentada, e que pode ser bastante importante nesses nossos pacientes. Mas somente a prática clínica e o uso desse tipo de medicamento, seus custos, ainda não se tem muitas informações a respeito disso, se vai ou não essa tecnologia ser empregada e se ela vai
também ser uma tecnologia que nós vamos acabar utilizando no nosso futuro, pois apesar de existirem já trabalhos que mostram que ela realmente tem resultados excelentes, o que mais pesa nesses momentos é a questão custo-efetividade desse aparelho. Então a manutenção desse aparelho tem que ser uma manutenção barata e tem que ter peças bastante de reposição para que se realize a manutenção desse aparelho e principalmente se os médicos vão acabar gostando e se os pacientes também vão ficar satisfeitos com esse tipo de cirurgia. Então, a gente ainda não sabe se esse tipo de tratamento vai ser utilizado e se terá o sucesso que a gente espera no futuro. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.